estava tão feliz, eu digo que esqueceram esse assunto. Linkei, eu vi, claro. Nós consideramos que esse trabalho é complementar, por exemplo, a GLO em portos e aeroportos, e também o fortalecimento da atuação da Polícia Federal, do Exército, das demais forças nas fronteiras. Lembro que há 2 ou 3 meses atrás houve uma grande operação no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, que resultou na identificação de um empresário brasileiro. Essa identificação, cuja residência possuía, na ocasião, 47 fuzis, permitiu desdobramentos, em que, por exemplo, uma fábrica clandestina em Belo Horizonte foi localizada, com a fachada de uma fábrica de móveis, mas, na verdade, era uma montadora de armas. E, na sequência, um dos importadores do Rio de Janeiro foi preso. Ele importava componentes da Polônia e montava essas armas no Brasil. Por que eu ilustro com esse caso? Porque há convicção, tanto da nossa equipe brasileira quanto da equipe paraguaia, que esse é um início. É um início porque nós estamos tratando, como o senhor ministro Halil frisou, de um novo paradigma da cooperação Brasil-Paraguai. Nós não diríamos e não diremos, de modo algum, que todas as armas ilegais no Brasil são oriundas do Paraguai. Não, nós temos a certeza de que essa é uma fonte importante, o governo do Paraguai concorda e está agindo junto conosco. Agora, nós temos outras fontes de fornecimento de armamento ilegal para as 2 principais facções criminosas brasileiras. Desde desvio de armas do mercado brasileiro, lembro uma outra operação da Polícia Federal na Baixada Fluminense, que identificou um comerciante que comercializava milhares de armas de modo ilegal no Brasil. Essa operação também nesse ano. Nós temos esses montadores clandestinos de armas. O fato é que nós temos pelo menos essas 3 fontes. Armas legais no Brasil que se transformam em ilegais. Se transformam como? Se transformam pela falsa declaração de roubos e furtos, por exemplo. Então, nós temos pessoas que têm autorização de portar arma por conta de uma legislação passada equivocada, compraram dezenas de armas e, tempos depois, essas armas aparecem em apreensões feitas em organizações criminosas. Eu não afirmo que essas pessoas são criminosas, mas afirmo, e os dados mostram isso, que há armas legais no Brasil que são falsamente roubadas e furtadas e que são conduzidas às 2 principais facções brasileiras e todas as demais ramificações no nosso vasto território nacional. Nós temos essas montadoras clandestinas e nós temos essa origem no Paraguai. Lembro que o Brasil tem 16.500 quilômetros de fronteira e isso faz com que haja essa cooperação do mundo do crime. A presença das autoridades do Paraguai aqui, do senhor ministro Halil e da Fiscalia, mostra que há, em contraposição a essa atuação transnacional do crime organizado, uma atuação cooperada, articulada entre o Brasil e os países vizinhos, notadamente o Paraguai, porque foi, repito, uma determinação pessoal do presidente Santiago Penha. Eu faço questão de frisar que tudo isto, há o trabalho investigativo da Polícia Federal, mas a cooperação que complementa esse trabalho exitoso, magnífico da nossa equipe na Bahia e em outros estados, só foi possível por uma determinação política do presidente do Paraguai, do ministro Halil, do ministro Henrique Riera, do ministro Bartini, todas as autoridades do Paraguai, da Fiscalia, com as quais nós temos interagido. Então, esta é a grande novidade. Há uma determinação das autoridades paraguaias, hoje, a partir do presidente da República, a partir da relação entre o presidente Santiago Penha e o presidente Lula, de que tráfico internacional de armas é uma prioridade para a segurança pública no Paraguai e no Brasil. E os resultados, eu tenho certeza que vão se avolumar, doravante, vão aumentar, e o resultado é, de fato, o enfraquecimento das organizações criminosas no Brasil e, portanto,
no breve futuro, a redução das taxas de criminalidade no nosso país. Quanto à investigação em si, eu vou passar ao presidente do inquérito, que ele deve dobrar um pouco. Os senhores sabem, claro, que o inquérito tramita com cláusula de segredo, de sigilo, até para a eficácia das ações, mas ele pode detalhar um pouco, genericamente, alguns passos que serão trilhados. Na verdade, como nós estamos aqui na presença do nosso colega do Paraguai, eu não vou me alongar em comentários de política de assuntos internos. Vamos esperar o dia 13, aí eu prometo conversar com vocês, tá bom? Bem, senhores, bom dia. De forma bem objetiva, respondendo a pergunta, já foi muito detalhado toda a investigação ao longo pelas falas das autoridades, mas no Brasil nós tivemos 17 equipes, 17 cumprimentos de mandado de busca e apreensão, nos estados do Rio, São Paulo, Paraná, Distrito Federal e Minas Gerais. As prisões, foram 5 prisões realizadas no Brasil. Essas 5 prisões foram feitas no Rio e São Paulo e no Paraná. Tivemos alvos na fronteira, tivemos um vasto conteúdo arrecadado e apreendido pelas equipes da Polícia Federal no cumprimento dos mandados, e toda essa análise, todo esse material será feito um grande esforço por parte da Polícia Federal para proceder com a análise e a continuidade investigativa deste caso. Então, realmente é um caso muito complexo. Os mandados e as prisões, elas foram oriundas da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária da Bahia. É uma investigação, ela corre na Bahia, ela corre em sigilo, então vamos continuar e aprofundar as investigações ao curso de todo o material que foi arrecadado. Questão de Fábio Serapião, da Folha. Olá, bom dia, bom dia. Eu gostaria de perguntar ou para o Dr. Albergaria ou para o Dr. Diego sobre o Dirízia, né? O senhor disse que tinha interceptações que mostravam o importador falando direto com os chefes das facções no Brasil. Era ele que estava nessas interceptações? E a segunda pergunta que eu faço vocês falaram, a informação que a gente tem é cerca de 43 mil armas. Todas essas são ilegais ou também essa importadora fazia remessas legais para o Brasil? Bom, na verdade, o nosso alvo, como eu já havia explicado, tem um núcleo, ele importava a arma e tinham 2 núcleos que atuavam na fronteira e revendiam essas armas. Ele falava diretamente com esse núcleo revendedor, que, por sua vez, fazia tratativa direta com as facções brasileiras. Tá? Os 40 mil armas que a gente fez menção são armas importadas para o Paraguai. Esse é o volume de armas que ele importou para o Paraguai. A gente não pode falar que essas armas eram legalmente importadas, porque a investigação demonstrou que esses processos de importação eram permeados por atos de corrupção. Então, a gente fala que essas são importações supostamente legais, que eram armas que ele importou, uma média de 15 mil armas ano para o Paraguai. Então, a gente fez um recorte dos 3 anos de investigação, aí sim esse número de mais de 40 mil armas importadas da Europa para o Paraguai. Lembrando que ele atuava há mais de uma década em importação de armas para o Paraguai. Solamente para cerrar la idea, Paraguay no tiene un caudal de adquisición de armas. Eso también entraba dentro del circuito. Una estructura, un ropaje legal cuyo fin era algo ilícito. Esa estructura, ese circuito incluía también adquisición o venta a personas que no tenían un poder adquisitivo para comprar 15.000 o 20.000 armas en Paraguay. Eso es inviable en Paraguay. Entonces todo eso se investigó, ese circuito, ese ropaje legal que se le dio a este sistema para que al final termine dentro de los grupos criminales. O sea, es un ropaje, una estructura legal que era de imposible cumplimiento, adquisición en Paraguay, que todo era simulado también, ¿verdad? Por eso que también instituciones de mi país estuvieron involucradas para dar una salida rápida a estas compras legales. Solamente para completar eso. Ao curso da investigação, nós tivemos diversas quebras deferidas pela Justiça Federal competente e um trabalho com muita inteligência. Então, foi possível desvendar ao longo dos autos 7 grandes grupos, 7 camadas dessa organização criminosa, desde a camada central
a camada dos vendedores, a camada dos intermediários, a camada da operação da logística, a camada financeira e a camada dos doleiros. Então, está devidamente comprovado com as diversas quebras que foram feitas ao longo da investigação. Ambos. E agora vamos à última pergunta. Só para frisar um aspecto que o doutor Albergaria já tinha mencionado, o doutor Diego também. Não há dúvida nenhuma de que, no caso do Brasil, o destino eram as duas principais facções, que as senhoras e os senhores conhecem. Então, há, no curso do inquérito, segundo o relato claro do delegado que o preside, provas de que há essa cadeia logística ligando essa importação até os destinatários finais que estão exatamente todos os dias nas páginas dos jornais, na imprensa de modo geral, na televisão. E isso, portanto, é relevantíssimo a partir, inclusive, da informação do senhor ministro Halil, que, na avaliação deles, não há possibilidade de haver destino legal para esse volume de armas no Paraguai, considerando, inclusive, a população do Paraguai e, evidentemente, portanto, é possível, sim, afirmar que grande parte ou a maior parte dessas armas acabaram por alimentar o crime organizado. Recordando, finalmente, que uma das principais facções brasileiras também atua no Paraguai. E há uma atuação binacional dessa principal facção brasileira. Então, mesmo que eventualmente a arma esteja no Paraguai, mas provavelmente ela está em mãos de uma facção brasileira que atua dos dois lados da fronteira. Vamos à última pergunta. Francisco Arthur, Correio Brasiliense. Só para explicar, desculpe, essa imagem é o arquivo do órgão de controle de armas no Paraguai. Foi feita hoje pela manhã. Então, é possível presumir que não é um controle muito eficiente, a partir dessa situação, mostrando o que o senhor ministro Halil mencionou, de que, lamentavelmente, havia também, como acontece também no Brasil, né, eu faço questão de frisar isso, porque o que se passa lá, infelizmente, tem espelho aqui também, numa série de aspectos que essa operação revela. Olá, bom dia, senhores, bom dia, colegas. A pergunta é se houve alguma manifestação ou algum posicionamento dos países produtores, né, dessas armas. No início da investigação, quando a gente começou a oficiar diretamente o fabricante na Croácia, a gente oficiava dizendo que armas estavam sendo apreendidas no Brasil, daquele determinado fabricante. O fabricante suspendeu a venda de armas para o nosso alvo. Esse fabricante na Croácia, ele suspendeu a venda. Daí o nosso alvo partiu para outros fornecedores em outros países. Então, teve, nesse sentido, essa manifestação. Os outros países, institucionalmente, não foram provocados até o presente momento, então teve, nesse sentido, a suspensão da venda de armas para o nosso alvo. Obrigado, colegas. Os agentes da Polícia Federal... Deixa ele finalizar. Pois não. Pois não. Mas é porque essas armas eram... Obrigado. Essas armas eram importadas para o Paraguai, chegavam legalmente para essa distribuidora no Paraguai, e elas vinham para o Brasil. Qual que era o caminho dessas armas no Brasil? Porque a gente sabe que a fronteira brasileira, principalmente a fronteira tríplice, é altamente vigiada, e a gente vê participação de autoridades, né, que foram presas no Paraguai. Há essa suspeita aqui também no Brasil. Como é que essas armas chegavam por aqui? A narrativa da investigação é de que eram vários caminhos logísticos, e essa é a complicação brasileira, e a sua pergunta permite que nós compreendamos isto. Nós temos a vastidão territorial e a vastidão da nossa fronteira como fatores que permitem a diversificação de rotas. Então, com toda a segurança, modal rodoviário, avião e também barcos, lanchas, navios e assim sucessivamente. Por isso, só é possível essa asfixia logística com ação simultânea em portos, aeroportos e fronteiras. Esse é o único caminho no caso do Brasil. E, para isso, a meu ver,
voltando à pergunta prospectiva, uma questão central é a compreensão desse modelo institucional em que a cooperação jurídica e policial internacional, sobretudo com os vizinhos, ocorre de modo fluido, daí a importância da Constituição da Maripol, daí a importância da Diretoria de Cooperação Policial Internacional que o presidente Lula criou na Polícia Federal, daí a importância da reunião que nós fizemos mês passado aqui com a Interpol, com os ministros dos países vizinhos. Esse é um vetor estratégico que fica provado mais uma vez. E o outro vetor é essa atuação interinstitucional, no caso brasileiro, entre Polícia Federal, Receita Federal, COAF, Banco Central e Forças Armadas. Esse arranjo institucional, envolvendo, claro, também os estados, é decisivo, doravante. E esse resultado de hoje mostra o quão isso é eficiente. Pensem que esse resultado, as imagens que nós temos, trabalho investigativo profissional, substitui com muito êxito dezenas de operações que eram feitas com tiros e que resultam, às vezes, nas famosas, no caso brasileiro, balas perdidas. Aqui não houve o disparo de um único tiro. E, portanto, não houve uma única bala perdida colhendo uma criança, colhendo um idoso, colhendo uma mulher, um trabalhador. Isso é combater o crime organizado, de verdade. E é isso, portanto, que nós estamos saudando e, mais uma vez, agradecendo a gentileza, inclusive, do deslocamento até aqui das autoridades paraguaias, porque é muito importante, como mensagem para esse país irmão e para os brasileiros, essa união plena que existe hoje, por sobre, inclusive, questões ideológicas ou políticas, que às vezes são mencionadas. A cooperação jurídica e policial que nós temos hoje com o Paraguai, nós queremos ter com todos, e temos com todos os países vizinhos, independentemente de resultado de eleição. Esse fortalecimento dessa cooperação da Polícia Federal é um legado muito importante, assim imagino. Muito obrigado às senhoras e senhores. Obrigado, colegas. E, na sequência, o presidente do inquérito, o delegado Diego Gordilho, o superintendente da PF na Bahia, o delegado Flávio Albergaria, ficam à disposição dos colegas para novos questionamentos.